Amém. Irmãos, o assunto de hoje, se fosse para colocar um título, eu colocaria ser usado ou ser aprovado. E o texto para a gente iniciar essa introdução sobre esse tema é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. É uma palavra apostólica de Paulo para seu filho na fé, Timóteo, que era responsável por supervisionar o presbitério da cidade de Éfeso. E Paulo escreve o seguinte para Timóteo, que tinha toda essa responsabilidade ministerial ali em Éfeso e em outras localidades também. Paulo escreve assim para ele: procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, você reparou nessa palavra aí, aprovado? Paulo disse para Timóteo se apresentar diante de Deus aprovado e não usado. Ele não disse procura te apresentar a Deus como um obreiro usado. Ele não disse isso. Ele disse que Timóteo tinha que procurar se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado. Amém? Para deixar marcado, quer repetir comigo? Aprovado. Quer perguntar para a pessoa que está do seu lado, você é usado ou aprovado? Irmãos, eu acho que essa palavra que eu vou compartilhar aqui hoje, eu acho que essa é a palavra mais importante da minha vida. Essa palavra me sacudiu, me virou do avesso, me deu uma surra, me botou de ponta cabeça, revolucionou a minha vida, mudou o meu modo de ver as coisas, a minha intenção, a minha dedicação. E, como eu não sou egoísta, eu vou compartilhar a surra aqui, né? Para não ficar apanhando sozinho, vou compartilhar a surra com vocês. Essa palavra diz para a gente se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado. Agora é interessante você pensar que ao longo da vida, ao longo da caminhada, conforme os anos vão passando, você vai adquirindo conceitos na sua mente involuntariamente. E esses conceitos, eles fazem parte do modo como você sente as coisas, do teu modo de agir, do teu modo de pensar. E teve uma época, quando essa palavra chegou a mim, ela denunciou um conceito que eu tinha adquirido, que estava lá dentro, escondido no meu coração. E o conceito que eu tinha é assim, que se eu sou usado por Deus, significa que eu sou aprovado por Ele. Mas isso é um grande engano. E essa palavra denunciou esse engano que estava dentro da minha mente.
depois que nós amadurecemos um pouco mais, e a gente vai descobrindo na nossa caminhada com Deus, que a gente acabou adquirindo alguns conceitos que não vêm da parte de Deus, vamos dizer assim. Então, essa palavra veio denunciar esse conceito errado que eu tinha. Eu pensava, irmãos, que quando eu era usado por Deus para curar um enfermo, para batizar alguém, para expulsar um demônio, para batizar alguém no Espírito Santo, para trazer uma revelação, ou para dar uma palavra para alguém, eu tinha a sensação que Deus me dava um tapinha nas costas, dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Porque a sensação que me dava era que se Deus me usa, é porque eu sou aprovado. Até essa palavra denunciar esse engano que estava escondido no meu coração. Em Mateus capítulo 7, do 21 ao 23, Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui, irmãos, Jesus está denunciando pessoas que eram usadas por Deus, mas não eram aprovadas por Ele. Essas pessoas eram usadas sim para profetizar, e a profecia acontecia de verdade, não era uma mentira. Eles eram realmente usados para expulsar os demônios, e os demônios saíam. Eles eram sim verdadeiramente usados para fazer milagres, mas isso não era nenhuma garantia que eles eram pessoas aprovadas por Deus. Por quê? Porque ser usado por Deus não é nenhuma garantia que nós somos aprovados por Ele. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, Paulo diz assim: eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Para quê? Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então Paulo admitia a possibilidade de ter sido usado por Deus para pregar o Evangelho a muitos, e mesmo assim terminar desqualificado. Porque ser usado por Deus não é nenhuma garantia que nós somos aprovados por Ele. E Paulo sabia disso. Então ele esmurrava o próprio corpo e reduzia o corpo dele à escravidão, à submissão ao senhorio de Cristo, à santidade, à obediência, para que ele não terminasse desqualificado, mesmo depois de ter sido usado por Deus para pregar o Evangelho a muitos e muitas pessoas.
Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim: em nada me pesa a minha consciência, contudo, nem por isso eu me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando que a nossa consciência não é um instrumento seguro de avaliação para comprovar se nós estamos bem com Deus ou não. Paulo está dizendo o seguinte: em nada minha consciência me pesa, contudo, eu não me considero justificado por causa disso. Porque a consciência, ela não é um instrumento seguro para fazer uma avaliação como essa. A nossa consciência não é um instrumento seguro para avaliar se nós somos aprovados ou reprovados por Deus. Não é. A consciência, em boas condições, ela até cumpre um papel importante na nossa vida, no que diz respeito ao discernimento do bem e do mal, para nos ajudar a diferenciar o santo do profano. Mas ela não é um instrumento seguro para fazer essa avaliação. Porque ela pode estar cauterizada. Se eu pratico alguma coisa, só que essa minha prática não pesa na minha consciência, mas a Bíblia condena essa prática, eu estou reprovado. Ainda que não me pese a consciência. Então, se eu estou praticando alguma coisa, e praticar isso não pesa a minha consciência, mas a Bíblia condena essa conduta, ainda que a minha consciência não me acuse, eu estou reprovado. Porque a minha consciência não é um instrumento seguro para fazer esse tipo de avaliação. O que é então, Márcio? A palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, se a palavra condena a minha conduta, ainda que a minha consciência não pese de praticar isso, eu estou reprovado. Eu preciso mudar, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar, eu preciso pedir perdão, e dependendo do que for, eu preciso restituir. Tem algumas perguntas, irmãos, que eu me faço há muitos anos, para eu não deixar sob responsabilidade da minha consciência me avaliar. Então eu faço algumas perguntas para mim mesmo, constantemente, mas muito constantemente mesmo. Eu dou uma olhada nessas perguntas, e eu gostaria de compartilhar com vocês essas perguntas que eu me faço. A primeira pergunta é: Deus aprova a minha conduta? A segunda pergunta é: tem coisas na minha vida que me envergonhariam
Se meus irmãos soubessem. Tem coisas na minha vida que me envergonhariam se meus irmãos soubessem. Terceira pergunta: eu vivo uma vida santa ou vivo na prática de pecado? Quarta pergunta: eu tenho caído em pecados sexuais? Quinta pergunta: eu minto? Sexta pergunta: eu estou limpo no manejo do dinheiro? Sétima e última pergunta: eu estou em paz com todos os meus irmãos? Eu gostaria, com muito carinho, de deixar essa recomendação para os irmãos se avaliarem diante de Deus. Talvez essas perguntas possam te ajudar. Amém, irmãos? Nós temos que tomar cuidado com a consciência cauterizada. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Irmãos, o que é consciência cauterizada? O que é consciência cauterizada? Consciência cauterizada é isso aqui, ó. O discípulo peca, aí dói, a consciência dele acusa, ele chora, ele confessa, ele pede perdão, ele levanta e continua a caminhar. Aí ele volta a repetir o mesmo pecado. Aí dói mais ou menos, a consciência acusa um pouco, ele não chora, pede perdão, não confessa e continua andando. Aí ele volta a repetir o mesmo pecado de novo. Aí a consciência dele avisa um pouquinho. Aí não dói, ele não chora, ele pede perdão, não confessa e continua a caminhada. Aí ele volta a repetir de novo o mesmo pecado outra vez. Aí a consciência já nem avisa mais ele, aí já cauterizou a consciência. É quando a pessoa chega naquele estado miserável de pecar e consciência cauterizada. Sabe o que acontece, irmãos? A nossa consciência ela é reprogramável.
A nossa consciência está programada por Deus para nos avisar quando a gente faz caca. Só que se a gente repete muito aquela caca, a gente reprograma a nossa consciência. Aí ela pensa assim: bom, se o Márcio pratica isso tantas repetidas vezes, eu que estou errada de avisar ele, porque o que ele está fazendo está certo, e eu que estou errado de ficar avisando ele, então eu vou parar. Aí ela para. Aí a tua consciência cauterizou. Irmãos, nós não podemos chegar nesse nível miserável, em nome de Jesus. Nós somos a noiva de Cristo. Ele quer uma noiva adornada, santa, perfeita, pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Santidade. Amém, irmãos? Outra coisa que nós temos que tomar cuidado é com a hipocrisia. Se você lê os evangelhos, você vai perceber que Jesus dizia que os fariseus e os intérpretes da lei eram como sepulcros caiados. Como que é um sepulcro? Do lado de dentro é podre. Estes passavam desapercebidos pelos homens, mas não por Jesus. Em Lucas, capítulo 11, versículo 44, Jesus diz assim: ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Olha o que Jesus está falando dos fariseus e intérpretes da lei. Meu Deus! Ele fala: ai de vós, vocês são sepulturas invisíveis. Olha o que ele está falando para os fariseus, sobre as quais os homens passam sem o saber, mas não passava desapercebido por ele. E Jesus confrontava a hipocrisia deles, e eles ficavam ofendidos com as palavras de Jesus. Em Lucas 11, versículo 45, diz assim: então respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: mestre, dizendo essas coisas, também nos ofendes a nós outros. Eles ficaram ofendidos. E Jesus, aos seus discípulos, ensinava eles a se guardarem do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas capítulo 12, do 1 ao 3, diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeravam, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. Meu Deus! E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos telhados. Olha as palavras que Jesus está dizendo aqui. Sem dúvida, irmãos, a hipocrisia é um traço no caráter que Jesus
mais reprovou com dureza no seu ministério. A palavra hipocrisia vem do grego hipócrites, que significa máscara. Antigamente, as pessoas que eram do teatro, faziam teatro, eles usavam uma máscara para fazer o teatro. Eles eram chamados de hipócritas, porque eles usavam uma máscara para fazer o teatro. Eram os hipócritas faziam teatro. E nós vivemos em uma sociedade onde a hipocrisia é abundante em todos os níveis. Se cuida da aparência e da imagem, muito mais do que ter uma vida reta e íntegra. Existe demasiada simulação, fingimento, falsidade, mentira, manobra, arranjo, gambiarra, malandragem, corrupção. E é óbvio que se espera daqueles que se dizem cristãos que sejam sinceros, autênticos, genuínos, verdadeiros, justos, santos. Mas de uma maneira geral, as pessoas olham para nós cristãos e vê a gente jogando papel na rua, furando fila, dirigindo sem carta, falando palavrão, mentindo, não pagando as dívidas. Em Tito capítulo 1, versículo 16, diz assim: no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados. Aí a palavrinha aí de novo: reprovados. Agora eu gostaria, irmãos, de ler Mateus capítulo 23 com vocês. Isso é importante a gente fazer a leitura com calma, porque aqui nós vamos ver 4 reprovações de Jesus quanto à hipocrisia. Só que é interessante que Jesus estava falando isso para os discípulos. Por quê? Porque Jesus estava tratando de vacinar os discípulos dele, que seriam os futuros líderes da igreja, contra a hipocrisia. Então em Mateus 23, do 1 ao 3, nós vemos aí a primeira reprovação de Jesus à hipocrisia. E o que ele está ensinando aí para os discípulos? Ele está ensinando o seguinte, não pregar nem ensinar aquilo que não vivemos. Então, a primeira reprovação, a primeira correção que Jesus faz aí é: não pregar nem ensinar aquilo que não vivemos. Mateus 23, do 1 ao 3, vamos ler? Diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então o que Jesus está ensinando aqui? Não pregue e não ensine aquilo que você não vive.
Segunda advertência de Jesus à hipocrisia, está no versículo 4, Mateus 23, versículo 4. Qual é essa advertência? Não exigir dos outros aquilo que nós não praticamos. Não podemos ser legalistas com os outros e permissivos conosco. É isso que Jesus está ensinando aí no versículo 4. Nós já vamos fazer a leitura. Não exigir dos outros aquilo que nós não praticamos. Não podemos ser legalistas com os outros e permissivos conosco. Versículo 4 diz aí, atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Terceira advertência de Jesus à hipocrisia, está no versículo 5 ao 7, Mateus 23, do 5 ao 7. Qual advertência é essa? Não buscar ostentação, fama, título, popularidade e aplausos. É isso que Jesus está ensinando aí, nós já vamos ler os versículos. Não buscar ostentação, fama, título, popularidade e aplausos. Mateus 23, do 5 ao 7. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Os lugares que eu tenho ido, alguns irmãos falam: oi, pastor. Eu falo: pode me chamar de Márcio, irmão, a gente é família. Quarta advertência de Jesus quanto à hipocrisia, está no versículo 8 até o 12, Mateus 23, do 8 ao 12. Qual é a advertência? Não buscar que os irmãos se dirijam a nós usando título do ministério que Deus nos deu, seja pastor, mestre, apóstolo, padre ou outro. Não buscar que os irmãos se dirijam a nós usando o título do ministério que Deus nos deu, seja pastor, mestre, apóstolo, padre ou outro. Mateus 23, do 8 ao 12. Diz assim: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos.
A ninguém sobre a terra chamais vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Ah, mas então eu não posso chamar meu pai de pai, ou o meu pai na fé de pai. Não é isso. A advertência é não buscar que os irmãos se dirijam a nós pelo ministério que Deus nos deu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém, Márcio. Eu entendi o diagnóstico. Mas qual é o remédio? Como é que faz para resolver isso? Qual que é a solução para esse negócio? A solução, irmãos, é o verdadeiro arrependimento. E eu quis dizer aqui verdadeiro arrependimento de propósito. Por quê? Porque tem um falso. O que é arrependimento, irmãos? Vem do grego metanoia, que significa mudança de atitude. Então arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Arrependimento é muito mais do que ser sincero em reconhecer as próprias falhas. Arrependimento é uma graça que Deus dá para mudar o nosso comportamento de dentro para fora. Irmãos, arrependimento não é pedir perdão. Pedir perdão nem sempre traz perdão. O que você está falando aí, Márcio? Porque normalmente se fala, pede perdão para Deus e você é perdoado. Mas nem sempre pedir perdão traz o perdão. Por quê? Porque nem todo aquele que pede perdão está arrependido do pecado. Pode ser que ele esteja com medo da consequência e por isso ele pede perdão. E isso não é o verdadeiro arrependimento. Eu creio que nós estamos chegando num tempo que nós precisamos ser um pouco mais cirúrgicos na nossa caminhada. Muitas pessoas pedem perdão para se livrar da consequência, não porque está arrependida do que fez. O pecado, para ser perdoado, precisa ser deixado. Lembra de Provérbios? Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Arrependimento não é chorar, porque o choro pode ser fruto de remorso e não de arrependimento. O remorso, ele traz razão e traz emoção, mas não traz mudança. Márcio, como que eu faço para diferenciar arrependimento de remorso? O remorso te afasta de Deus e dos irmãos. O arrependimento te aproxima de Deus e dos irmãos.
aquele irmão sumiu, é remorso que ele está sentindo. Por isso que sumiu. O remorso te afasta de Deus e dos irmãos. O arrependimento te aproxima de Deus e dos irmãos. O amor próprio é uma barreira para o verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque o amor próprio faz você se sentir um coitadinho quando você peca. Mas o pecado não nos faz coitadinhos. Márcio, como saber se a minha tristeza pelo pecado é genuína? Se essa sua tristeza é pela ofensa e não pela punição. Verdadeiro arrependimento, irmãos, presta atenção aqui, ó. Verdadeiro arrependimento é o ladrão que chora porque roubou, não porque foi pego. As pessoas choram pelos seus pecados descobertos, ao passo que o verdadeiro arrependimento é chorar pelos seus pecados secretos. Na verdade, não deveria nem ter pecado secreto, mas você entende o que eu estou querendo dizer? O verdadeiro arrependimento é quando você chora pelo delito e não porque alguém descobriu o delito. Irmãos, um dia me fizeram essa pergunta e entrou como uma bomba dentro do meu coração. Eu vou tentar colocar muita ternura nos meus lábios aqui para fazer essa pergunta também para você. Se as pessoas não soubessem dos seus pecados, você choraria por eles? Eu conheci uma pessoa que era viciada em drogas e foi pego pela polícia roubando para comprar droga. A polícia botou essa pessoa dentro da viatura, estava levando para a delegacia. No caminho, ele orava e chorava, começou a buscar Deus como nunca buscou antes. Deus, por favor, se o Senhor me livrar da cadeia, eu nunca mais sirvo o Senhor. Chegou na delegacia, a sentença dele foi pagar a cesta básica para alguma entidade carente, não foi para a cadeia. Ufa, me livrei da cadeia. Um mês depois, o que ele voltou a fazer? Voltou a usar droga e roubou. Por quê? Porque ele não estava arrependido do delito, ele estava com medo da cadeia. Quando a gente tem medo da consequência, a gente promete mudança para Deus, é a primeira coisa que a gente faz, né? Porque essa é a moeda de negociação com Ele, né? A gente sabe que Ele quer nos transformar. Essa frase me deixa muito triste. O pecado que nós cometemos é pior do que o pecado dos incrédulos. Porque quando nós pecamos contra a luz que possuímos. Eles não possuem luz nenhuma. Os nossos pecados são piores do que os pecados dos demônios. Os
os demônios nunca pecam contra a cruz. Porque Jesus não morreu por nenhum demônio. Jesus morreu por nós. Então quando a gente peca contra a cruz, os demônios não. Eu creio que o Espírito de Deus quer produzir no nosso coração um ódio pelo pecado, uma repulsa, um nojo pelo pecado. Esse texto de Isaías 36, o que é isso? Olha o que ele diz: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa dos vossos pecados e das vossas abominações. Meu Deus! Eu não sei se eu consigo ler isso de novo. Ezequiel 36, 31. O que é isso? Um discípulo verdadeiramente arrependido é um discípulo que tem ódio pelo pecado. Nós não amamos a Cristo enquanto não odiarmos o pecado. Nós temos que pegar uma terrível antipatia pelo pecado. A pessoa arrependida pega uma repulsa pelo pecado. Salmo 101, verso 6 diz assim: os meus olhos procuram os fiéis da terra.